Felipe Luiz assumiu o comando técnico do Flamengo ainda sem experiência alguma num time profissional. Foram apenas meses trabalhando no sub-17, depois no sub-20 rubro-negro. É pouco, evidentemente é pouco, e inerente à sua condição atual, erros e acertos, como aconteceu na sua última semana. Muito mal contra o Fluminense, excelente contra o Corinthians. Faz parte. Se isso acontece com técnicos experimentados, natural que ocorra também com um técnico jovem como ele. Mas faz sentido a comparação entre Felipe Luiz, a condição na qual ele assumiu o time do Flamengo, e o momento no qual jovens treinadores também assumiram equipes relevantes no futebol da Europa? É a mesma coisa? Não é não. Tem uma injustiça aí. E vamos explicar isso neste vídeo, junto com o Rafael Rabelo, do canal Falando de Tática. Mas antes, eu quero dizer para você que esse vídeo tem o apoio do SofaScore. E todos os times e todos os técnicos que você vai ver a partir de agora, a partir de daqui a pouquinho, neste vídeo, estão no SofaScore. Lá você encontra campeonatos, jogadores, treinadores, estatísticas, mapa de calor, tudo. Acompanhe os jogos em tempo real. Você gosta do Xabi Alonso? Quer acompanhar os jogos do Bayer Leverkusen? Siga o time alemão. Toda vez que entrar em campo o Bayer Leverkusen, você vai ser avisado quando começar a partida, quando terminar o primeiro tempo, quando começar o segundo tempo, quando acabar o jogo, quando sair um gol, quando acontecer um cartão vermelho, um pênalti desperdiçado, o sinalzinho sonoro vai te informar. O mesmo vale para os times europeus, brasileiros, do Oriente Médio. É uma infinidade de conteúdo no SofaScore. É um aplicativo que não pode faltar no seu celular. Então faça o download por intermédio do link na descrição do vídeo ou por esse QR Code que você vê aí na tela. Não dá para ficar sem o SofaScore. E aí você vai ficar muito mais bem informado. Como vai ficar muito bem informado agora, com a participação, mais uma, do Rafael aqui no canal, ele que é do canal Falando de Tática, fazendo uma importante análise e mostrando que é uma tremenda injustiça comparar o desafio do Felipe Luiz com um desses treinadores. O técnico do Flamengo, você vai ver, está encarando um bicho ainda mais feio, que é assumir um time em crise, um time grande, um time pesado, com repercussão imensa em tudo que acontece, com uma experiência muito menor daquela que esses nomes importantes do futebol da Europa tinham quando assumiram pela primeira vez uma equipe importante no futebol internacional. Confira. Rafael, é contigo. Algo que está me chamando a atenção nas redes sociais, uma injustiça que está sendo cometida com o Felipe Luiz. Que injustiça é essa? Estão colocando o patamar de inexperiência do Felipe no mesmo de treinadores que estão aí na Europa como destaque. Estou falando de Xabi Alonso, Thiago Motta, Vincent Kompany e outros. Tem muita gente falando assim, se esses caras que não tinham nenhuma experiência assumiram clubes importantes da Europa e se deram bem, fizeram bons trabalhos, por que o Felipe também não pode fazer o mesmo no Flamengo? Só que não é bem assim. Eu vou mostrar para vocês por que isso é uma injustiça e por que, se o Felipe de fato der certo como treinador, conquistar aí a Copa do Brasil, se estabelecer no Flamengo no ano que vem, conquistando outros títulos, e eventualmente até como treinador de seleção brasileira ou um treinador importante na Europa, o feito dele terá sido ainda maior, ainda mais gigantesco do que a gente pode imaginar. Vamos aos dados que a gente vai entender isso direitinho. Bom, o Felipe assume o profissional do Flamengo, o time principal do Clube de Regatas do Flamengo, com 31 jogos de experiência na base, somando sub-17 e sub-20. 25 vitórias, um empate, 7 derrotas, com apenas 9 meses de experiência. Vamos então começar a comparar esse patamar de inexperiência do Felipe com outros treinadores da Europa, começando pelo Xabi Alonso. E lembrando aqui que a fonte é o Transfer Market, tá? O Xabi Alonso foi por um ano, pouco menos de um ano ali, 10 meses, treinador de formação do Real Madrid, não tem a informação de quantos jogos ele gerenciou ali, ele poderia ser ali só um gerente ali da formação do clube, então a gente vai ali para o Real Sociedad, 3 anos como treinador da Real Sociedad, 98 jogos, para só depois assumir um clube mais relevante e de fato ganhar títulos, fazer um trabalho notável, notado por todo mundo, de muito destaque. A campanha realmente do Leverkusen na última temporada é histórica, foi campeão alemão sem perder, invicto. Então, de fato, é algo para a gente exaltar e chamar a atenção. Mas o Xabi Alonso já tinha 3 anos como treinador de um time, um tanto quanto importante ali na Espanha, tá? Mas que, obviamente, nenhum desses clubes podem ainda serem colocados no mesmo patamar do Flamengo, tá? É importante dizer isso. O Flamengo é muito maior do que Real Sociedad, do que Leverkusen. Então, não é verdade que o Xabi Alonso chega ao Leverkusen sem nenhuma experiência. A gente está falando de 98 jogos contra 31 do Felipe,
quando o Xabi Alonso assume um clube de maior relevância, que é o Leverkusen, ele já tinha 98 jogos como treinador da Real Sociedad, enquanto o Felipe só tinha 31 jogos como treinador de base ao assumir o Flamengo. Vamos agora para o Thiago Motta. Fala-se muito também no Thiago Motta. Se o Thiago Motta deu certo, por que o Felipe não pode dar? O Felipe pode dar, gente, falta dizer. Mas olha a trajetória do Thiago Motta. Para ele assumir a Juventus, para ele assumir um time gigante, como é o Flamengo, eu estou fazendo aqui o paralelo de times gigantes, tá? Juventus é um time grande na Itália e na Europa, um time gigante no mundo, assim como é o Flamengo. Para ele conseguir chegar numa Juventus, ele teve que trabalhar primeiro como treinador do Sub-19 do Paris Saint-Germain, e até não tem essa informação de quantos jogos ele comandou nessa categoria de base do clube francês, mas depois ele trabalhou na Genoa, depois no Spezia, depois no Bolonha, para depois chegar na Juventus. 6 anos trabalhando como treinador em clubes pequenos, 135 jogos. Vamos agora para o Vincent Kompany, que acaba de assumir também um gigante da Europa, um gigante do futebol mundial, que é o Bayern de Munique. Antes de ele assumir o clube alemão, ele teve 3 anos e 11 meses de experiência, 195 jogos. Foi treinador do Anderlecht. Rafa, mas o Anderlecht é um gigante lá na Bélgica. Gente, não dá para comparar a pressão de Anderlecht, a relevância de Anderlecht com a do Flamengo, né? Pelo amor de Deus. Depois ele vai para o Burnley, um time pequeno lá da Inglaterra. Ele chegou a dirigir o Burnley lá na Championship, na segunda divisão, faz uma campanha histórica, chega na Premier League e aí depois cai com o Burnley de novo para a Championship e é alçado a treinador do Bayern de Munique agora nessa temporada. Vou falar de mais 3 treinadores ainda que tiveram carreiras vitoriosas e que às vezes são citados pelas pessoas das redes sociais, fazendo um paralelo entre Felipe e esses caras. Então, um deles é o Xavi Hernandes. Ele assume o Barcelona depois de 96 jogos como treinador de time principal, 2 anos e 4 meses, treinando o Al Sadd. Gente, o Al Sadd é um time importante lá do Catar, mas, por favor, não vamos comparar a relevância de Al Sadd com a relevância do Flamengo. Não tem a mesma pressão, não tem a mesma quantidade de torcedores, não tem a mesma relevância, não tem nada parecido com o Flamengo. Então, não dá para comparar. Ele teve uma boa jornada lá no Al Sadd, 2 temporadas, e depois chegou ao Barcelona e fez um bom trabalho, conseguiu títulos, embora tenha oscilado em alguns momentos, a ponto, inclusive, de sair agora, nessa última janela, nesse fim de temporada 23-24, não está mais lá no Barcelona. Quem está lá agora é o alemão Hansi Flick. Vamos falar de Zidane. O Zidane também foi um cara que assumiu muito rápido o Real Madrid. Tem muita gente que cita o Zidane para compará-lo com o Felipe Luiz. Mas vamos lá, vamos com calma. Ele assumiu o Real Madrid principal depois de somente 37 jogos, mas ele tinha 1 ano e 4 meses como treinador do Real Madrid Castilha, que é o Real Madrid B. É uma equipe que é utilizada para que jogadores ganhem experiência, para que técnicos ganhem experiência. Então, ele teve uma experiência curtíssima como auxiliar técnico do Real Madrid Castilha por cerca de 2 meses, um pouco menos de 2 meses. Depois ele já assume como treinador e fica como treinador por 1 ano e 4 meses no Castilha, até de fato assumir o Real Madrid. Mas tem uma informação muito importante aqui que vocês estão vendo destacada ali por essa setinha branca. Ele foi auxiliar técnico de ninguém menos que Carlo Ancelotti na temporada 13-14. Ele passou a temporada toda ao lado do treinador italiano, que inclusive está lá no Real Madrid agora conquistando muitos títulos. 60 jogos como auxiliar do Carlo Ancelotti. Gente, isso é uma bagagem que faz muita diferença. Embora ele não seja o treinador principal, não tenha que tomar as decisões, ele está ali como auxiliar, pegando bagagem. Rafa, mas o Felipe Luiz foi treinado também por grandes treinadores. Uma coisa, gente, é fazer parte da comissão técnica, estar vivenciando o dia a dia da comissão. Outra coisa é ser treinado por grandes treinadores. São 2 coisas bem diferentes. Tá? Então, o próprio Zidane já tinha mais experiência quando assume o Real Madrid do que tinha o Felipe quando assume o Flamengo. E agora vamos falar de um tal de Guardiola. Esse é o que tem o tempo mais parecido com o Felipe em termos de inexperiência. Ele chega tão rápido quanto o Felipe a comandar o Barcelona. Ou, na verdade, quase tão rápido. Ele tinha 1 ano de Barcelona B. Então, ele treina por uma temporada inteira, 42 jogos, um número de jogos similar ao do Felipe, 3 meses a mais de experiência, para assumir o Barcelona e depois fazer história. A gente já sabe a trajetória desse cara gigantesco na história do futebol. Então, qual é o meu ponto aqui? Comparar o Felipe Luiz com esses caras é um tanto quanto injusto, porque está bem claro, os dados estão aí, as informações estão aí, que esses caras todos, na sua imensa maioria, tirando ali o Guardiola, um pouquinho do Zidane talvez, todos eles tiveram muito mais experiência do que o Felipe para subirem times grandes, times relevantes. E até dei uma forçadinha de barra colocando o Leverkusen como um time gigante, que ele nem é, mas tudo bem. O Xabi Alonso é um treinador que está sendo muito falado, como ele está sendo muito citado, eu quis trazê-lo aqui também
para esse conteúdo, juntá-lo aqui, porque de fato ele é muito falado e ele já tinha muito mais experiência do que o Felipe. Então, colocar o Felipe no mesmo patamar desses caras é injusto com o Felipe e também é disseminar informação falsa. E aí, volto a ressaltar, se o Felipe de fato conseguisse transformar um treinador relevante, primeiro no cenário nacional, depois aqui nas Américas, depois até a nível mundial, o feito dele terá sido incrível, gigantesco, porque não há precedente de um treinador que assumiu um clube tão gigante com tão pouco tempo de experiência. A gente acabou de mostrar aqui os dados para vocês. Beleza? Mais uma vez, Mauro, obrigado pelo espaço. Um grande abraço a todo mundo. Se inscrevam no canal Falando de Tática. O Mauro vai colocar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês se inscreverem lá no canal Falando de Tática. Hoje não falamos de tática, foi um trabalho mais jornalístico, um trabalho diferente, mas mesmo assim, acho que de bastante relevância, de importância e um importante debate, uma importante reflexão para a gente levar aí para as mesas de bares, para as rodas de conversa aí na universidade, na praia, para as redes sociais, em casa com a família, enfim, para a gente não deixar que essas informações falsas sejam disseminadas. Vamos combater informação falsa, né? E que acabam sendo perigosas porque cometem uma justiça com o treinador do Flamengo. Um abraço e eu fui. Muito obrigado ao Rafa mais uma vez. Inscreva-se no canal Falando de Tática. Excelente conteúdo, excelente trabalho. Você viu? É uma injustiça. O Felipe Luiz está sendo muito corajoso. O que ele está encarando é mais difícil do que o que todos esses técnicos enfrentaram, porque ele não teve experiência nenhuma com o time profissional, nem interinamente, antes de assumir o time do Flamengo. Trabalhou no Sub-17, depois Sub-20. Ou seja, meses de trabalho com a garotada é muito diferente de comandar um time profissional. Se o time principal do Flamengo perde, como perdeu essa semana na Copa do Brasil, Sub-20, eliminado pelo Goiás, não tem passeata, não tem reprotesto, não tem muro pichado, não tem fora A, fora B, não. No profissional, amigo, é muita mídia, muita pressão, é totalmente diferente. Além, claro, você está lidando com jogadores feitos, com os meninos, você pode influenciá-los no sentido de aprimorar um ou outro fundamento. O jogador maduro é mais complicado, é outro papo. Então, muita coragem do Felipe, a gente tem que destacar isso, esse trabalho do Rafael, muito importante para colocar as coisas mais às claras para quem quiser eventualmente fazer comparações. Não faça essas comparações sem sentido. O trabalho do Felipe Luiz, o desafio do Felipe Luiz é bem maior do que o desse pessoal todo, esse pessoal qualificadíssimo que vimos nessa análise do Rafa do canal Falando de Tática. Então, inscreva-se no canal Falando de Tática e lembre-se que esse vídeo tem o apoio do SofaScore, o aplicativo que não pode faltar no seu celular. Faça o download do SofaScore e fique sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece no futebol. O SofaScore apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César. E neste sábado tem live depois de Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 4h30 da tarde, então a live começa lá para as 6h40, pouco mais, pouco menos. Conto com a audiência de vocês na live deste sábado, com o Felipe Luiz novamente em ação à beira do campo com o time do Flamengo. Também quero convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participando do Clube de Vantagens da S1 Live, você pode participar do bolão, pode faturar com o bolão e ganhar uma camisa oficial no sorteio que acontece às segundas-feiras no Na Área. O Na Área é o programa, a live, da qual participa às segundas e sextas às 11 da manhã. E toda segunda-feira, no final, lá para meio-dia e meia, tem o sorteio de uma camisa oficial para um dos integrantes do Clube de Vantagens da S1 Live. Como participar? Acessando o link na descrição desse vídeo. Aproveite para fazer a sua inscrição no canal S1 Live no YouTube. E você vai ter muito conteúdo todos os dias, segunda a domingo, no canal S1 Live no YouTube e Na Área com a minha participação às segundas e sextas-feiras, sempre às 11 da manhã. As segundas com Alain Abimadi e com André Rocha e às sextas com Léo Andrade e Alain Abimadi. Também destacando os links na descrição do vídeo para canal de cortes com o melhor das nossas lives, clube de membros do canal, lá você pode apoiar o nosso trabalho, participar, tem 3 níveis de membros do canal, então você pode escolher aquele mais adequado para você ter acesso mais rápido aos vídeos, participar da live dos membros, enfim, é uma maneira de você incentivar o nosso trabalho aqui no youtube.com/Mauro César, também o curso online de jornalismo esportivo para os interessados e o meu blog no UOL Esporte, todo dia um texto sobre futebol. Também quero destacar, é claro, o nosso parceiro das camisetas e canecas, o Use 360. Lá você encontra a camiseta e a caneca Eu Odeio a Data FIFA e outras tantas, muitos modelos com meus bordões, com frases minhas, com Live Soft Open, tem temas diversos, e aí o cupom Mauro César te dá um desconto na compra. Então, acesse o site Use 360, o link também está na descrição desse vídeo. É isso, galera. Então, live nesse sábado, depois de Flamengo e Juventude. Espero vocês lá. Valeu, saudações.